Boa noite, Nicola. Sabe se o Martínez tem uma multa muito alta? Ele só tem aprontado e parece que não está nem aí para o Timão. Tem contrato até dezembro de 27. Pois é, Carlos Divino. Carlos, o Corinthians chegou a negociar nesse ano com o Martínez um aumento salarial. Essa história não foi para frente porque o Corinthians percebeu toda a dificuldade financeira que vivia sob nova administração e, para piorar, o Martínez também foi perdendo espaço. Aí o pessoal da nova diretoria disse, esquece essa história de renovação, não vamos renovar. Ele foi multado por conta da expulsão, ficou 17 minutos em campo no jogo contra o Cruzeiro, né? Ele entra, fica 17 minutos, dá uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira e é expulso. Acho natural que o Corinthians procure clubes para o Martínez, para o José Martínez, venezuelano. Mas não dá para dispensá-lo não, até porque dispensá-lo custaria muito dinheiro, tá? Marcelo Silva, e essa história do Pedro Rocha no Timão e o transfer. Vamos lá, o Pedro Rocha foi procurado pelo Corinthians na última janela, assim como o São Paulo também o procurou. Nos dois casos, não rolou negociação porque o Remo queria 3 milhões de reais. Pedro Rocha está livre no mercado, ou seja, ele assina com quem ele quiser e ele vai dar preferência para clubes brasileiros grandes. Já disse que não quer jogar no exterior, teve proposta da Malásia, de Israel, um monte de clubes de países periféricos. Enfim. Não sei se seria a solução para Corinthians e São Paulo. Fez uma temporada espetacular na Série B, tá? Foi o principal jogador da Série B, 15 gols e 8 assistências. Foi o grande craque do Remo, principal responsável pelo acesso do time. Mas tenho alguma dúvida, tá? Sendo bem sincero. E sobre o Corinthians não pode contratar enquanto não resolver esses 85 milhões de reais em transfer bans. Nicola, o Gabigol no Corinthians ou no Santos? O Diego Kleber? Eu estou muito convencido de que o Gabigol não fica no Cruzeiro para o ano que vem. E o próprio Gabigol não vai querer ficar, né? Porque o Gabigol é um cara importante, um cara protagonista, é um cara que ganha bem, que está muito acostumado aos holofotes. E com o Leonardo Jardim ele não vai jogar. Então o Gabigol vai propor essa saída de forma amigável do Cruzeiro. O ponto é, quem vai assumir o salário dele de 2 milhões e 400 mil reais por mês? Esse é o grande ponto, tá? Para o Corinthians e para o Santos seria muito complicado bancar todo esse vencimento. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre Corinthians. Sobre o Hugo Souza, tem treinado, dando indícios e sinais de que vai estar recuperado para a partida contra o Cruzeiro no dia 10. Notícia super importante, enfim. Hora de falar sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile resolveu quebrar o silêncio e falou sobre os transfer bans. O Corinthians tem hoje 2 punições contra si. 41 milhões de reais que deve ao Santos Laguna e mais 44 milhões a Matias Rojas. O presidente alvinegro disse o seguinte, abre aspas, estamos trabalhando diuturnamente para resolver os problemas de pagamento dos processos que temos. Queremos resolver até dezembro. Importante contar que a gente está no finalzinho do mês de novembro e não há nenhum indício no Corinthians de que os 85 milhões de reais necessários para a quitação desses 2 problemas já tenham chegado aos cofres alvinegros. A salvação alvinegra pode vir do título da Copa do Brasil. O campeão desse ano embolsa 77 milhões de reais. O Corinthians teria praticamente todo o dinheiro à sua disposição para a quitação do transfer ban. Mas, para ser campeão da Copa do Brasil, o Timão vai precisar melhorar bastante, até porque o adversário da semifinal é o Cruzeiro. Adversário do Timão no último final de semana, o Cruzeiro enfiou 3-0 no Corinthians e só não foi 4 por conta da anulação de um gol absolutamente legítimo. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians. Dá para acreditar na chance de seu time se sagrar campeão da Copa do Brasil? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Hora de falar sobre... Você sabia que Memphis Depay, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, não esteve à disposição do Corinthians em 4 dos 11 meses de 2025? Para explicar esses números, Memphis Depay está contundido pela 6ª vez na temporada. Já são 75 dias de ausência por conta dessas mais variadas lesões. O problema é que o Memphis também esteve em cerca de 50 dias a serviço da seleção holandesa em 5 datas FIFA diferentes. Diante desse cenário, 125 dias ou mais de 4 meses, sem contar com um atleta que custa 6 milhões de reais por mês ao Timão. Como já tivemos 11 meses no ano, restaram ao Corinthians apenas
7 meses de utilização de um atleta, que só não sairá do Corinthians antes do fim do contrato, porque ele decidiu permanecer. Memphis já entendeu que não vai conseguir encontrar 6 milhões de reais por mês em um clube de estrutura e estabilidade como o Corinthians de forma fácil. A tendência é que o Memphis, a partir de junho do ano que vem, após o fim do seu contrato com o Corinthians, tenha de buscar aí sim uma outra alternativa. Apesar de ter ficado 4 meses indisponível para o Timão, ele até tem números razoáveis. 46 jogos, 10 gols e 10 assistências pelo Corinthians em 2025. Queria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre a temporada do holandês, que é o mais caro do país. Só para completar, registrar que o Memphis postou sobre uma punção que ele fez no joelho esquerdo. Nessa segunda-feira, ele publicou uma foto da retirada de um líquido do seu joelho, faz parte desse tratamento para que o Memphis possa voltar o mais rápido possível. Informação exclusiva: o Corinthians tem 2 propostas por Félix Torres. Os interessados são times da Major League Soccer, ambos gostariam de contar com um zagueiro equatoriano por empréstimo. Um desses times, inclusive, já topa condicionar esse empréstimo a uma compra obrigatória em caso de metas batidas. O que pega nesse momento é o salário. Félix Torres tem direito a 750 mil reais por mês, cifra considerada extremamente alta pelos 2 interessados. A ideia de ambos é que o Corinthians ajude com parte dos vencimentos. E aí vem uma observação importante: Félix Torres hoje ganha 750 mil reais por mês, enquanto era atleta do Santos Laguna, faturava 125 mil mensais. Importante contar ainda que foi a compra do Félix Torres que causou o primeiro transfer ban ao Corinthians. Timão não conseguiu pagar a grana ao Santos Laguna, que levou o caso à FIFA, e o Corinthians foi condenado ao pagamento de 41 milhões de reais. Só para completar sobre o Timão, José Martínez foi multado pela diretoria do Corinthians após ser expulso contra o Cruzeiro. Ele entra, fica 17 minutos em campo, acerta uma cotovelada no Matheus Pereira e vai e deixa o time mais cedo. Importante registrar que essa foi a 5ª expulsão do Martínez com a camisa alvinegra em 64 jogos. Foram 4 cartões vermelhos somente nesse ano. A saideira sobre o Timão: Corinthians decidiu acabar com todos os seus times de basquete a partir de 2026. Hora de falar sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol? Esse assunto tem ganhado cada vez mais importância entre torcedores do Corinthians diante da realidade financeira do clube, que deve quase 3 bilhões de reais. A falta de capacidade esportiva do Corinthians também faz com que muita gente defenda essa ideia. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, trabalhou nos bastidores para tentar a aprovação de uma mudança no estatuto do clube. E nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo se reuniu para votar as reformas do estatuto que incluíam a criação de um projeto para que o Corinthians se transformasse em SAF. Mas, como eu venho contando para vocês há bastante tempo, não há nenhum interesse dos dirigentes e membros do Conselho Deliberativo em transformar o Corinthians numa sociedade anônima do futebol. Você duvida? Então saiba que a reunião dessa segunda-feira foi adiada. Ela aconteceu, mas a votação para a reforma do estatuto ficou para fevereiro do ano que vem, se é que ela vai acontecer nessa data. Já havia até uma reunião prevista, uma assembleia entre os sócios que aconteceria no mês de dezembro para ratificar as mudanças do estatuto, permitindo que o Corinthians, por exemplo, tivesse voto direto de integrantes do fiel torcedor e para que o Corinthians, a curto ou médio prazo, se transformasse numa sociedade anônima do futebol. Com esse adiamento da votação para fevereiro do ano que vem, a Assembleia Geral de Sócios também ficou para março, mas posso assegurar que os conselheiros do Corinthians vão trabalhar para que em fevereiro essa votação seja reprovada. Ninguém dentro do Corinthians quer que o clube se transforme em SAF. Quando eu falo ninguém, ninguém da atual diretoria, nem os conselheiros que fazem parte do grupo da situação. O motivo: se o Corinthians se transformar numa SAF, todos esses dirigentes perdem seu status e o poder e passam a ser apenas figuras ilustrativas dentro do clube. Só para registrar ainda, próxima eleição para presidente do Corinthians acontece em dezembro de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.